tenho a enorme alegria agora de passar a palavra à advogada criminalista, a professora Maíra Fernandes. Já fiz uma apresentação do seu currículo no início, mas como ela não estava, eu faço questão de repetir. A professora é mestra em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na sua dissertação, ela tratou especificamente sobre problemas decorrentes da Operação Lava Jato, que são muitos no processo penal brasileiro, no direito penal como um todo. A doutora Maíra também foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, de 2011 a 2015, tendo sido a primeira mulher indicada ao cargo, e agora nos dá a alegria de fazer sua palestra no Congresso Paraibano de Direito Penal. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafaela, também pela receptividade. Marina, é sempre um prazer estar ao seu lado. Eu estou pertinho de vocês, estou aqui em São Paulo. Vamos ver se a gente se encontra daqui a pouco. Enfim, espero que em breve esses encontros na Paraíba sejam presenciais, de verdade, porque eu adoro João Pessoa. E eu estava doida para terminar a palestra, a gente poder ir para comer um peixinho na praia, né, Marina? Ia ser bom demais. Já pensou? Esse próximo tem que ser presencial. Eu já estou lá, já estou pronta para ir. Mas, enfim, um prazer enorme. E eu fui reformulando aqui, vendo que realmente as palestras anteriores têm tudo a ver, né, com o que eu vou falar agora, porque elas mostram uma mudança nos últimos anos. Realmente acho que tudo está ficando cada vez mais difícil, eu concordo integralmente com a Marina. Né, nós vimos essa desvalorização da advocacia acontecendo gradativamente, cada vez mais, em pequenos atos, assim. Para vocês terem uma ideia, o ministro Joaquim Barbosa, enquanto presidente do STF, ele mandou diminuir a altura daquele púlpito de sustentação oral do STF, mandou rebaixar. Assim, é tão simbólico isso, né, que é rebaixar a advocacia, uma coisa tão gratuita também, né? Para que diminuir? O ministro Lewandowski, quando assumiu, mandou voltar de novo para o tamanho, para a altura original, levando, portanto, de novo a advocacia, coisa assim completamente despropositada, mas que mostra um pouco o quanto a advocacia, de um tempo para cá, vem tentando, alguns juízes, magistrados, Ministério Público, etc., têm tentado descredibilizar um pouco a advocacia. Isso em vários aspectos, e nós vimos muito isso como um reflexo da Lava Jato. Então, a Lava Jato agora, nesse apagar das luzes da Lava Jato, digamos assim, o vento mudou. Então, de fato, hoje nós conseguimos enxergar uma série de ilegalidades da Lava Jato, que a advocacia, que a academia, que todo mundo já criticava no auge da Lava Jato, mas falávamos para ouvidos loucos, né? Porque ninguém queria ouvir aquilo que nós falávamos. Era como se nós criticássemos qualquer ilegalidade ali, era como se nós fôssemos a favor da corrupção. Então, a pergunta era: você é contra ou a favor da corrupção? Você é contra ou a favor dos saques aos cofres públicos? Então, era essa a pecha, né, que recebia quem fazia qualquer crítica às ilegalidades que estavam sendo cometidas. Hoje, essas ilegalidades estão super à mostra, né, nós vimos acontecer, e nós temos que saber o que nós vamos fazer com isso. Porque que houve uma banalização do desrespeito às regras processuais penais, e aí eu trago um pouquinho a palestra aqui para o processo penal, houve demais, assim, e banalização de prisão preventiva, banalização da espetacularização midiática. Então, de fato, o que acabamos de falar aí, a Lava Jato, ela foi fabricada jurídica e mediaticamente, né? A mídia, ela entra com uma estratégia da Lava Jato para conseguir as condenações, né? Esse trabalho com a opinião pública, ele vem como uma estratégia mesmo pensada, não é algo que acontece por acaso, é algo que é estratégico, e não sou só eu que digo isso, é o próprio Dallagnol. O Dallagnol, no livro dele, que eu li inteiro, diz que a mídia foi utilizada, sim, como uma estratégia pelo Ministério Público Federal. Então, aquelas reuniões com jornalistas, né, com assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, a portas fechadas, por um grupo reduzido, não é qualquer jornalista que podia ir, advogado, se quisesse ir, não podia entrar.
Os advogados que pediram para ir nessas reuniões não podiam entrar. E aí, um processo dificílimo, né, maxi-processos, com vários, um acusado era, às vezes, alvo de várias ações, muitas vezes até idênticas, né? Então, uma mesma pessoa respondendo a várias ações penais contra várias pessoas, né, vários tipos de crime, os casos que sempre começavam com esse conjunto, que é sempre corrupção e lavagem, e organização criminosa, né? Então sempre tinha pelo menos esse trio aí, então era como se todo mundo, mesmo pessoas que não se conheciam, que nunca tinham estado juntas, estavam lá em organização criminosa, né? Nunca tinha estado com a pessoa na vida, não tinha nenhuma relação com a organização criminosa, porque tinha o tchan de começar com essa imputação de que estava desvendando uma grande organização criminosa. E os processos começam assim, grandiosos, e eram simplificados em PowerPoints, né, para a imprensa. E se já era difícil para nós, advogados, entender aquilo, porque o processo já começava com mais de 1000 páginas. Então, essa é uma realidade hoje ainda também das grandes operações. É algo que vem da Lava Jato, mas fica. Né? Nós, advogados, começamos às 6 horas da manhã com um telefonema, uma busca e apreensão na casa do cliente. Você vai conhecer a causa ali naquele momento. A causa em questão já tem mais de 1000 páginas. E você tem que conseguir dar conta de entender aquilo ali num prazo super rápido para poder conseguir tomar alguma medida, né? Fazer um habeas corpus ou o que for, e pelo menos se situar do que está acontecendo quando você consegue acesso aos autos. Porque não raro você só consegue acesso aos autos um tempo depois, mesmo sendo advogado. Alguns jornalistas me perguntam isso. Às vezes eu entro numa operação dessa e o jornalista me pergunta assim, doutora, a gente teve acesso aqui à representação, por exemplo, pela prisão, etc. e tal. Falei, bom, que ótimo que você teve, porque eu não tive. Eu já protocolei procuração nos autos e eu estou aguardando a autorização do sistema para eu poder ter acesso. Porque antes eu podia ir no balcão lá, botar a barriga no balcão e falar, só saio daqui com os autos na mão. Quero vista dos autos. E tinha alguém para eu encontrar e tinha os autos para eu pegar. Agora é tudo eletrônico. Então, eu dependo de uma autorização de sistema, de alguém que vai colocar um enterzinho lá, com a minha OAB, para eu poder acessar os autos que são sigilosos. Se essa pessoa, que é uma pessoa, um servidor, etc., não der esse comando autorizado pelo juiz, eu não consigo ter acesso a um processo que é sigiloso. Agora, a imprensa tem. Porque o Ministério Público imediatamente manda para a imprensa. Quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu quis ter acesso a algumas colaborações premiadas, alguns documentos que eu não conseguia, estavam sigilosos. E eu uma vez pedi para um colega, uma colega advogada, falou, olha, puxa, não posso te dar, porque é sigiloso, e ainda permanece sigiloso. Eu falei, mas a imprensa inteira divulgou isso, só que eu não consigo a íntegra. E ela fala assim, a imprensa de fato tem. Você já deu uma olhada na página do Ministério Público Federal, num link Sala de Imprensa? E aí eu fui ver que realmente estava tudo lá. Existia um link na página do Ministério Público Federal, escrito Sala de Imprensa, que era voltado para os jornalistas. Estavam lá várias peças sigilosas à disposição, porque era, de fato, uma estratégia. Claro que isso não era meio escondidinho na página, mas era voltado para a imprensa. A imprensa, ela tem essa coisa, Simone Schreiber tem aquele livro maravilhoso, né, da publicidade opressiva nos julgamentos criminais. Ela tem esse papel aí super importante de divulgar tudo. E é claro que toda a minha fala que critica a utilização da imprensa não vai aí nenhuma censura, né? Óbvio que precisamos de uma imprensa livre, não há democracia sem imprensa livre, mas é preciso que essa divulgação leve em conta também a presunção de inocência, porque a presunção de inocência ela precisa permanecer em todas as áreas, tanto internamente no processo, quanto externamente na divulgação dele. Só que a responsabilidade também não é dos jornalistas, é de quem divulga aquilo, né? Porque como que aquele documento sigiloso chegou na imprensa? Eu não vi ninguém ser responsabilizado até agora pelo vazamento de informação sigilosa. Se um advogado divulgar, ele vai ser responsabilizado, podem ter certeza. Mas o Ministério Público, na maior parte das vezes, começa a denúncia e manda para a imprensa a denúncia, não é responsabilizado por isso, e muitas vezes os processos são sigilosos. Acordos de colaboração premiados colocados em trechos, né, aquelas
aquelas seleções amarelinhas na televisão, né, com os trechos que interessam, que muitas vezes estão fora de um contexto, mas aí já são suficientes, um acordo que muitas vezes não foi nem homologado, que muitas vezes não tem elemento, né, de comprovação, mas que já coloca midiático com aquele trecho ali. A pessoa ali, naquele momento, ela já está semi-condenada, né? O Bourdieu tem um livro precioso que se chama Televisão. E ele tem uma passagem que ele fala que a televisão faz ver e faz crer naquilo que ela faz ver. E é verdade, a cena de uma pessoa saindo de casa algemada, com a Polícia Federal ao entorno, às 6 horas da manhã, ela fica na cabeça de quem assiste para sempre. Não importa se depois essa pessoa vai ser absolvida 5 anos depois. Aquela imagem da pessoa algemada, ela tem um potencial destruidor. E como que a imprensa estava lá filmando 6 horas da manhã na porta? O jornalista estava fazendo Cooper na rua e de repente viu aparecer uma pessoa, alguém sendo preso, vou filmar aqui com meu celular? Claro que não. A imprensa era avisada na véspera da prisão para estar lá cobrindo mediaticamente aquela prisão. Isso é uma estratégia de espetacularização do processo penal que é extremamente perigosa, né? E que a gente realmente precisa tomar as rédeas disso, porque isso não tem espaço em um processo penal que se pretenda democrático. Os próprios comentaristas, e também o Bourdieu fala também nesse livrinho, que fala assim, é impressionante como é que todos os comentaristas de televisão têm sempre uma opinião pré-formada sobre o assunto, né, e já sabe, já sai comentando, já vai julgando, etc. E ele fala, será que eles são geniais? Eles são fast thinkers? E ele mesmo responde, não, eles não são fast thinkers. Eles são pessoas normais, só que eles trabalham com opiniões pré-concebidas, padrão, sobre qualquer assunto. Qual é a opinião pré-concebida no caso criminal? É de que aquela pessoa é culpada. Não é de que aquela pessoa pode estar sendo acusada injustamente. Não, é de que aquela pessoa é culpada. Então, toda a narrativa da imprensa, ela é uma narrativa que caminha para a condenação, né? E isso vira uma espécie de série de televisão em que os espectadores querem saber como é que está o andamento daquilo. Só que o tempo do processo é diferente do tempo da mídia. É outro caminho. Enquanto a gente tem uma série de atos processuais, penais, importantes, a mídia quer uma informação rápida, ela quer um julgamento, ela quer uma aceleração. Então, esses processos, muitas vezes, eles nem existem enquanto processo. Não tem ação penal, não tem denúncia, né? Não tem nada ainda, e o sujeito já está sendo tratado como se culpado fosse. Isso é um efeito que vem da Lava Jato e que, efetivamente, a gente precisa tratar, porque é muito perigoso, inclusive, que os nossos jogadores, e no próprio STF, por exemplo, eles tenham frases prontas dizendo que é importante ouvir o clamor popular, é importante ouvir a opinião pública. Bom, quem falava isso era o Código Penal nazista, né? A possibilidade de se julgar com base no clamor popular, e a gente sabe onde é que isso chegou, né? É muito perigoso a gente abrir, né, um caminho de um processo penal que se baseie no clamor popular. Mas isso foi uma estratégia utilizada, repito, pensada. Em 2004, o Moro publicou um artigo sobre a Manipulite. 2004. Eu recomendo que vocês procurem esse artigo na internet, porque ele é uma espécie de roteiro da Lava Jato 10 anos depois. Tá? E em 2004, ele já aplaudia as prisões preventivas, as colaborações premiadas, os vazamentos de jornalistas para a imprensa, né? Tudo isso como uma estratégia, e ele usa a palavra opinião pública como sinônimo de democracia 10 vezes no texto, né? E ele chega ao final dizendo que em processos de crimes financeiros e tributários, econômicos, os chamados processos, casos de colarinho branco, se não for ouvida a opinião pública, eles dificilmente terão êxito. Essa palavra, êxito, é uma palavra muito perigosa na boca de um juiz. Porque o que é o êxito de um processo criminal? O êxito tem que ser, para um juiz, um processo que respeite o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Quando um juiz acha que o êxito de um processo está na condenação, tem alguma coisa muito errada.
A imparcialidade foi para o espaço, porque o juiz não pode sentir nenhum prazer em ver como êxito, como bem-sucedido, um processo que termine com condenação, né? Mas essa é um pouco a ideia que predominou para essas grandes operações e que continua predominando, infelizmente, para alguns juízes que viram essa coisa, né, do juiz herói, né, do juiz que combate o crime, do juiz que combate a corrupção. No julgamento do processo do ex-presidente Lula no STF, nós vimos essa discussão acontecer entre dois ministros, em que o ministro fala que o STF tem o papel de combater a corrupção, e um outro ministro diz, não é nosso papel combater nada, né? Porque não é papel de um magistrado, né, ser esse herói aí para combate ao crime. Então, é preciso voltar um pouco para um processo penal democrático, para as regras do jogo, sabe? Hoje em dia, é revolucionário pedir apenas o cumprimento da lei, né? É altamente revolucionário pedir que seja cumprido o processo legal, processo penal, né? As regras que estão aí postas, né? Hoje, nós vemos, por exemplo, conseguimos o STF reconhecer o fim das conduções coercitivas, só que agora as pessoas são presas temporariamente para prestar depoimento, prisão para averiguação, absolutamente inconstitucional, ilegal, etc., não respeita o direito ao silêncio, e que, na verdade, é uma forma de, acabado, né, não podendo fazer a condução coercitiva, obrigar o sujeito a prestar depoimento via prisão temporária, e é uma absoluta banalização da prisão temporária, absoluta, como assim uns diazinhos só, né, imagina, uns diazinhos numa prisão, e esquecendo que aquilo ali é um inferno, né, assim, e que é óbvio que a pessoa, entrando ali no sistema, vai ter os ônus de entrar num sistema completamente, né, insalubre, assim, só o cheiro de um lugar daquele já é um horror. Já visitei prisão, tem rato, tem barata, não tem lugar para dormir, né, não tem comida decente, não tem água, não tem água potável nas prisões, gente. Só que os juízes não conhecem isso, não conhecem chão de cadeia, não conhecem aquele lugar horrível e acham que ficar 5 dias lá, ok. Né? Isso quando não é convertida a prisão temporária em prisão preventiva, também sob esses argumentos absolutamente genéricos, como o André Calegari falou. Então, o que é a garantia da ordem pública? Qualquer coisa entra em garantia da ordem pública, qualquer argumento. O pacote anticrime foi muito claro na necessidade do juiz justificar a prisão preventiva e a não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Os juízes não fazem isso. As decisões pela prisão preventiva são absolutamente genéricas, absolutamente vagas, absolutamente imprecisas, sem individualizar o caso concreto. Na maior parte das vezes, uma decisão padrão que vale para qualquer caso. Qualquer caso. Vale para lavagem, como vale para o estelionato, como vale para qualquer caso. Um absolutamente padrão, com trechos padrões, que o pacote anticrime é claro em proibir. Que a lei de abuso de autoridade coloca como abuso de autoridade. Mas a gente ainda vai ter um longo caminho para conseguir reconhecer isso como abuso de autoridade. Para reconhecer essas decisões absolutamente genéricas, absolutamente vagas, copiando e colando trecho de lei como abuso de autoridade. Mas está lá. Hoje nós temos uma legislação que permite reconhecer isso como abuso de autoridade. Assim como permite reconhecer que, se a pessoa foi presa preventivamente, 90 dias depois, tem que ser reavaliada a necessidade daquela prisão. E se o juiz não reavaliar a necessidade da prisão e não justificar por que ela tem que ser mantida presa preventivamente, tem que soltar, porque a prisão fica absolutamente ilegal. E pode ensejar o relaxamento da prisão. A nossa lei diz isso. Só que a gente viu ela sendo aplicada em alguns casos e foi um escarcéu. Vocês lembram do caso do André do Rep? Quando o ministro Marco Aurélio soltou, ele soltou por esse fundamento. Está certo o fundamento. Artigo 316 do CPP. Só que a gente ainda vai demorar para caminhar, porque a regra hoje é prende primeiro, pergunta depois. Na dúvida, melhor prender. A prisão, ela não é exceção, ela é a regra. Os processos criminais, eles começam sempre
com espetacularização, com prisão, com bloqueio de todas as contas, com busca e apreensão. Quando eu comecei a advogar, Vitor, eu não sou tão velha assim, mas quando eu comecei a advogar, a gente começava com o cliente chegando lá no escritório e dizendo, olha, eu tenho um depoimento na semana que vem ou amanhã, né, na polícia. Eu ia lá, falava com o delegado, doutor, eu gostaria de pegar a cópia do processo. Chegava lá com a minha procuração, pegava a cópia do processo, levava para o escritório, preparava o depoimento, sabia tudo que se tratava, e não raro, o cliente podia chegar lá com um monte de documento e dizer, olha, essa acusação aí não é verdadeira, aqui, ó, a prova da minha inocência está aqui nesse documento tal, tal, tal. Hoje ele chega às 6 horas da manhã, né, eu encontro com ele e falo, bom, você consegue comprovar, doutor, isso é mentira, eu fiz todo o serviço, então tá, você consegue comprovar? Olha, eu consigo, só que acontece que tudo meu foi apreendido. E como é que você consegue comprovar? Como é que você consegue comprovar via e-mail, via documento, via contrato, via o que for, via folha de pagamento, se for tudo apreendido? É difícil advogar. É difícil até explicar isso para os clientes, né? O Ministério Público parte do pressuposto até de que o próprio exercício da advocacia é uma forma de procrastinação, né? De tudo, do processo, de tudo. Os nossos mais banais, né, direitos enquanto advogados estão sendo, de fato, ignorados solenemente. E, olha, isso não é só no âmbito do processo internamente, não, é até publicamente. O ex-juiz Sérgio Moro publicou um artigo com um juiz federal também, de uma associação de magistrados, dizendo a culpa é do processo. E é que ele sustenta que haveria uma grande impunidade no Brasil e que o problema estaria na lentidão processual, na culpa é do processo penal, nas regras do processo penal. A culpa não é nossa. Nós não procrastinamos nada, os nossos prazos são super curtos, 5, 10, 15 dias. Que procrastinação é essa? O processo demora muito mais de ir de um lugar para outro, eletronicamente, não fisicamente, do que, muitas vezes, abrindo prazo para a gente. Quantas vezes a gente não demora dias para juntada de uma petição eletrônica? Quantas vezes a gente não demora dias para conseguir ter acesso aos autos, porque não nos dão acesso? Quantos dias a gente não demora para ver uma decisão, né, ser proferida de algo absolutamente simples? Ou o Ministério Público, que tem os prazos impróprios e pode ficar com 3 meses para fazer alguma coisa no processo. A culpa não é da advocacia, de nenhuma lentidão processual. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar como responsabilização. A gente precisa realmente fortalecer a advocacia, fortalecer a defesa das nossas prerrogativas, sabe? E é muito interessante que seja feito um congresso como esse, eu já caminho aqui para o final, para que a gente possa botar essas sementinhas na cabeça dos estudantes, que não só os que vão ser advogados, mas que vão ser juízes, que vão ser promotores, né, que vão ser defensores públicos, enfim, delegados de polícia, sabe? Não há democracia sem um processo penal democrático também. E ninguém está livre de sofrer um processo criminal. Ninguém. Ninguém está livre de ser um homônimo, ninguém está livre de bater com carro, ninguém está livre de ter uma falsa, injusta acusação de crime. Eu tenho um cliente que teve o documento roubado, a carteira roubada na praia, e depois o sujeito começou a praticar crimes no nome dele e ele foi preso. Ele foi preso pelos crimes praticados pelo sujeito que roubou a carteira dele. E é um super empresário. E sabe o que aconteceu? A foto dele foi estampada no jornal. Grande empresário é preso no Rio de Janeiro. Ele perdeu o cliente, ele perdeu o contrato, a vida dele foi pro ralo, por conta de algo que um sujeito que roubou a carteira dele fez. Olha isso. Ninguém está livre de sofrer um processo criminal. E quando essa pessoa, que hoje defende aí um processo penal doloroso para o acusado, for ré num processo criminal, ela vai querer o devido processo legal. Então, é importante que as pessoas entendam que existem regras do jogo. E regras do jogo no processo democrático são aquelas que respeitam a Constituição, que respeitam o processo penal, que respeitam, né, o devido processo legal, a paridade de armas entre acusação e defesa. Mas eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso se unindo mais. Né? Tem um livro precioso, e termino com isso, que de um chamado O Criminalista, do Vinícius Bittencourt,
em que ele fala que o diálogo entre duas pessoas e fala, mas se eu ganhar a causa vai ser ótimo, todos vão me aplaudir, mas se eu perder, os meus colegas vão vir todos contra mim. E o outro advogado fala assim, colegas, nunca vi classe mais desunida, exceto a dos ladrões. De fato, nossa classe está muito desunida. É preciso que nós nos fortalecemos, que a gente se fortaleça enquanto classe para reivindicar esses direitos ao óbvio, às prerrogativas, ao devido processo legal, aos direitos de Constituição. E um evento como esse é absolutamente fundamental para que nós saibamos que não estamos sós. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero estar com todo mundo numa próxima oportunidade pessoalmente. Maíra, nós que agradecemos. Fantástica a sua fala. Ela escancara um modus operandi no sistema de justiça criminal que foi consagrado pela Lava Jato e que, infelizmente, vem se perpetuando, né? O que a Lava Jato nos deixa de exemplo e de herança é esse modus operandi danoso, né? Que trata delação premiada como se fosse prova, é um modus operandi que é recheado de prisões que não se justificam, de antecipação de medidas como bloqueio de bens, como apreensão, busca e apreensão, né? E isso, a gente tem a consagração na Lava Jato, mas observa que é uma construção, como você falou, antiga, vindo de 2004, por exemplo, Sérgio Moro tem um artigo em que já elogiava todas essas arbitrariedades, e nós vemos ao longo do tempo, por exemplo, a consagração de operações policiais com nomes chamativos, né, que isso era interessante para a imprensa, a construção dessas narrativas de uma maneira muito aliada, né, com jornalistas, o vazamento de informações que muitas vezes a própria defesa não tinha acesso e já estava exposta à imprensa, e deixando inclusive numa situação delicada o próprio advogado do cliente. Como é que a imprensa já tem acesso a informações e o advogado não tem conhecimento daquilo que está na imprensa? O advogado ficar sabendo, o cliente ficar sabendo das informações pela imprensa, isso é terrível, né? E o resultado que nós temos, como você muito bem observou, é um processo penal que está em totalmente desacordo, desalinhado ao Estado Democrático de Direito, que é o fundamento da nossa Constituição, né? Como você frisou, a gente pode ficar à vontade. Não, mas isso continua acontecendo, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que começa, assim, se intensifica com a Lava Jato, né? Dessa dificuldade de acesso, desse vazamento de informação, etc., mas continua acontecendo, assim. Eu tenho um caso, por exemplo, que teve a busca e apreensão um dia, na véspera do recesso. Teve a busca e apreensão no dia seguinte à denúncia. Bom, ou essa busca e apreensão não era necessária, né, ou essa denúncia, obviamente, não é baseada na busca e apreensão, porque é impossível uma busca e apreensão de vários acusados, né, vários investigados acontecendo num dia, a denúncia está pronta no dia seguinte, né, está protocolado no dia seguinte. Então, mostra aí a absoluta banalização dessas medidas, né, como essa da busca e apreensão. Mas é porque é espetaculoso você divulgar que teve busca e apreensão em vários lugares. E aí você fica mais espetaculoso ainda quando vem a denúncia no dia seguinte. Então, você prolonga a notícia, porque primeiro vem a busca e apreensão, depois vem a denúncia, né? E essa denúncia era véspera do recesso. Essa denúncia só ficou acessível para os advogados quando voltou o recesso, quando terminou o recesso, quando voltou o funcionamento forense. Então, o sujeito, eu acabei conseguindo a denúncia de outra forma, tá? Porque, como eu disse, os jornalistas sempre têm acesso a essa denúncia publicamente, etc., mais fácil do que os advogados. Mas, formalmente, os autos, a denúncia só foi para os autos quando voltou o recesso. Imagina a pessoa passar Natal, Ano Novo, sem saber do que foi denunciado. Sem saber. Porque os advogados, 2 autos, não conseguem acesso formal. É inacreditável. É inacreditável. Mas é o que acontece hoje, na prática, agora. Hoje, já vi um promotor da coletiva de imprensa de manhã, e aí a gente tentar ter acesso aos autos com a denúncia,
e a servidora fala assim, não, é porque ainda não foi protocolada. Mas ele estava falando de uma denúncia que ele tinha protocolado que não estava formalmente protocolada. Ou seja, a denúncia não existia formalmente como denúncia no sistema, sequer protocolada tinha sido, e ele não tinha dado uma coletiva de imprensa. E ela não existia, ela foi, a hora de protocolo dela é de horas depois da hora da coletiva de imprensa. E de acesso aos advogados só bem mais tarde. Então, assim, é inacreditável, assim, essa forma de utilização da imprensa para conseguir um clamor popular pela acusação. Eu acho que é preciso, sim, falar sobre isso, porque é óbvio que isso não respeita sequer a paridade de armas entre acusação e defesa, né? As duas coisas são absurdas. A falta de acesso dos advogados aos sistemas, isso acontece todos os dias em vários processos, seja estadual, seja federal, etc., e a espetacularização mediática. Esse tipo de absurdo se tornou de fato normal, né? E cada um de nós que está aqui participando do evento, cada um que está assistindo, não precisa ir muito distante para encontrar exemplos nesse sentido. Basta olhar ao redor no seu estado, na sua cidade, vai ter um processo criminal midiático, vai ter um processo penal que não respeita as garantias, vai ter um processo penal em que os advogados não têm acesso aos autos, não têm acesso às provas, e isso tudo é muito danoso à democracia, de maneira geral, né? Porque quando nós não temos um cidadão que se veja protegido pelo direito penal, e esse é o fim do direito penal, proteger o cidadão do arbítrio do Estado, limitar o poder punitivo estatal, se nós não temos isso, nós temos um Estado autoritário. E é isso que nós estamos vendo cada vez mais se aprofundando no país. E isso é perigoso demais, como você colocou, quando a gente tem condenações com base nas vozes das ruas, nós caminhamos para um caminho muito perigoso, né? Esse tipo de instrumento ele foi utilizado em regimes totalitários, né? No nazismo, que no Código Penal nazista tinha a condenação, o tipo penal de ofensa ao são sentimento do povo alemão, que ninguém sabe o que é isso, né? E existe alguma diferença entre isso e vozes das ruas? É tudo muito próximo, né? Então é um caminho muito perigoso e que nós precisamos, de fato, como você colocou perfeitamente, falar sobre isso, expor isso em congressos, em todos os ambientes em que a advocacia, em que os profissionais do âmbito jurídico tenham a oportunidade de falar, porque é um problema, no fim das contas, que afeta a democracia, que afeta o Estado democrático de direito e que termina aprofundando o autoritarismo no país. Mas, Maíra, muitíssimo obrigado pela sua palestra, é fantástica como eu imaginava e faço questão de repetir, é muito bom ter você conosco mais uma vez, e também agradecer novamente à doutora Rafaela, organizadora do Congresso, todos os painéis estão muito interessantes, discussões que, de fato, são interessantes e são atuais para o direito penal, e o resultado disso é um congresso com grande número de participantes e um congresso de muito sucesso.